Disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Até aqui eu quero trazer uma palavra sobre o poder do regresso. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é o que você tem pedido ao seu pai. O filho disse ao pai: dai-me a parte da herança que me pertence. O que nós temos pedido ao nosso pai? O que você tem pedido ao seu pai? Ele não pediu um conselho para o seu pai. Ele não falou: pai, me dá um conselho. Não, ele disse: dá-me a parte da herança que me pertence. Ele não pediu ao seu pai que pudesse dar um conselho. Você pode pedir sua parte, mas está no tempo. Não estava no tempo dele. Ele poderia ter a sua parte, mas ele foi precipitado. Então o que é que nós temos pedido ao nosso pai? Ele disse: me dá parte da minha herança. Segundo, o filho pegou tudo e partiu. Isso fala de egoísmo. Ele pegou tudo, não deixou nada. Pai, eu quero tudo que me pertence, ajuntando tudo. Pegou tudo aquilo que era dele e não deixou nada, e ele partiu. Terceiro, o filho mais novo decidiu ir para uma terra distante, a separação. Ele decidiu viver longe do seu pai, se separar do seu pai. Ele tomou a decisão de achar que vivendo longe do seu pai, a coisa ia ficar boa para ele, porque ele iria ter liberdade, coisas que ele não podia fazer na casa do seu pai, coisas que ele não podia fazer na presença do seu pai. Então ele disse: não, vou me separar, porque eu posso ficar à vontade, porque eu posso frequentar os lugares que eu quiser, porque eu posso ter os amigos que eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa. Na casa do meu pai, ele vai dizer que eu não posso fazer isso, tem as leis, então eu vou separar do meu pai. E em quarto, ali o filho desperdiçou o seu dinheiro, tudo que o seu pai lhe deu. A Bíblia fala de um Deus que é o Deus da abundância, mas nunca do desperdício. Quando na multiplicação dos pães e dos peixes sobraram, Jesus disse: recolhei, sobraram 12 cestos. Porque nosso Deus é o Deus da abundância, mas Ele nunca será o Deus do desperdício. Todas as vezes que você desperdiçar, vai fazer falta lá na frente. Uma hora a fatura vai chegar, e às vezes a fatura vem cara demais, e era o caso dele. E depois que ele gastou tudo, veio a fome. A fatura chegou, gastou tudo, desperdiçou tudo, chegou a fatura, a fome. E em sexto lugar, ele procura pessoas erradas. Se você procurar pessoas erradas, eles vão apontar para você um caminho errado. Ele procurou o cidadão daquela terra, e aquele cidadão mandou ele cuidar de porcos, mandou ele cuidar daquilo que ele mais detestava, porque você sabe que um judeu tem o porco como um animal imundo. Um judeu, ele não come carne de porco. Se você convidar um judeu para ir na sua casa, e você colocar porco sobre a mesa, isso é uma ofensa contra ele, porque ele tem o porco como um animal imundo, impuro. Ele não come carne de porco. O judeu, ele tem essa lei com ele, essa regra. Então
se você oferecer esse alimento para ele, ele vai tomar isso como uma ofensa. E a Bíblia diz que o homem mandou ele cuidar dos porcos, daquilo que ele mais detestava, daquilo que ele mais odiava, daquilo que ele mais desprezava. O homem mandou ele cuidar dos porcos. E em sétimo, ele começou a pensar como um porco. Por quê? Ele começou a desejar a comida do porco. O lugar que você está vai decidir como você vai pensar. Ele estava andando tanto com os porcos, ele estava tão perto do porco, e daqui a pouco ele começou a pensar como um porco. Ele começou a desejar a comida do porco, com o desejo de comer a comida dos porcos, porque ele estava naquele ambiente, cuidando dos porcos. Então precisamos ter cuidado com quem nós vamos andar, com quem você vai andar, quem serão seus amigos, porque isso vai ter um peso como você vai pensar. E a Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Ele estava pensando ali como um porco, tendo uma atitude de porco, porque ele estava cuidando dos porcos, seu ambiente. E enquanto você estiver memória, você terá esperança. A Bíblia diz que ele lembrou da casa do seu pai. O que é isso? Memória. Nosso maior problema é perder a memória. Mas enquanto você tiver memória, você vai ter esperança. A Bíblia diz que ele lembrou da casa do seu pai. Nada está perdido enquanto você tiver memória. O problema é quando dá amnésia. Você esquece do que Deus fez por você, você esquece de onde você veio, você esquece daqueles que te ajudaram, você esqueceu quem abriu a porta para você, você esqueceu quem te levantou quando você estava caído, você esqueceu de pessoas que cuidaram de você, tratou das suas feridas, esqueceu, deu amnésia. Mas enquanto você tiver memória, você vai ter esperança. Salmo 103, verso 1 e 2 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista está dizendo: eu não posso esquecer do que Deus já me fez. Mas pessoas me fizeram mal na minha caminhada, ok, mas teve outros que fizeram bem. Teve alguém que me desapontou, verdade, mas teve outros que me ajudaram. Alguém foi usado por Deus para me abençoar. Alguém foi usado por Deus para abrir a porta para mim. Então o salmista está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É triste você encontrar alguém que um dia serviu uma igreja, serviu a Deus, Deus o abençoou, e hoje ele fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, só porque alguém feriu ele. E as outras pessoas que um dia abriu a porta para ele, deu amnésia, ele esqueceu. Mas enquanto você tiver memória, você vai ter esperança. Ele lembrou do seu pai, ele lembrou da casa do seu pai, ele lembrou do trabalho da casa do seu pai. Ele disse: olha, até os trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome.
memória. Olha, o meu pai trata os seus empregados. De manhã tem pão à sua mesa, ao meio-dia tem pão à sua mesa, à tarde tem pão à sua mesa, à noite tem pão à sua mesa. O meu pai não deixa os empregados passar fome. Memória. Estou lembrando como meu pai tratava os seus empregados. Os empregados tinham pão com fartura. O levantar não é o bastante. Você tem que saber para onde está indo. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Alguém disse que é trágico você estar vivo e não saber para onde você está indo. Para onde você está indo? Para lugar nenhum. Se levantou, está indo para onde? Não sei. Para onde você está indo na vida? Para lugar nenhum. Alguém disse: é trágico você estar vivo e não saber para onde você está indo. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tem um destino. Eu vou me encontrar com meu pai. Eu não vou ficar andando aí de um lugar para o outro, não. Eu vou encontrar com meu pai. Tem um destino. Eu preciso chegar na casa do meu pai. Tem uma direção, tem um destino, né? Se você não sabe para onde você está indo, isso é trágico. E ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. É melhor você ser trabalhador do seu pai do que desejar comida de porcos. É melhor você estar apertado na igreja. É melhor você talvez passar pelo estreito de Jeová do que comer comida de porcos lá fora. Ah, mas eu estou na igreja, as coisas não estão muito bem. Mas continue. Ah, mas eu estou na igreja, mas minha família não está muito bem. Mas continue, porque a qualquer hora Deus vai trazer sobre a sua vida o refrigério. A graça de Deus vai alcançar a sua casa. A graça de Deus vai alcançar a sua família. A graça de Deus vai alcançar os seus filhos. E a bênção de Deus vai bater na sua porta. O seu pai o avistou quando ele ainda estava longe. Agora, como reconhecer o filho se ele perdeu característica de filho? Como é que o pai vai reconhecer um filho se ele está vindo como um mendigo? Como é que o pai consegue reconhecer um filho se as suas vestes agora é veste de escravo? A Bíblia diz em Isaías 49:16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O seu pai sabe o seu nome. Diga para o seu vizinho: o seu pai sabe o seu nome. Ah, mas o pastor não sabe meu nome, mas o obreiro não sabe meu nome, mas ninguém gritou meu nome, mas sei lá quem não sabe meu nome. Mas o seu pai sabe o seu nome. A Bíblia diz que está na palma das mãos dele. Deus sabe o seu nome. O seu movimento já é o bastante para o seu pai o reconhecer. Quando o filho anda, ele se parece com o seu pai. E os médicos dizem que o filho na barriga da mãe consegue reconhecer a voz do seu pai. Quando o pai chega em casa, toca na barriga da mãe, a criança faz um movimento lá dentro, reconhecendo a voz do seu pai. Ele não vê, mas ele está ouvindo. Tem um caminho para a casa do pai, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente quem é filho passa por esse caminho, e nesse caminho você terá a vida eterna.
você terá a coroa da vida, você terá um novo nome, você vai morar numa nova cidade, você terá a bênção de Deus sobre a sua vida nesse novo caminho. Sabe por que somente os filhos recebem? Porque Deus nunca criou um escravo. Escravidão foi por causa do pecado de Adão. No jardim do Éden não existia escravo. Escravo foi o homem que criou. Deus nunca criou um escravo. Deus criou filho. Deus criou filha. Você é um filho de Deus. Você é filha de Deus. Porque Deus nunca criou um escravo. Escravidão foi o homem que criou. Nunca existiu no Éden um escravo. Existia um filho. Porque Deus nunca criou escravo. Você é um filho de Deus. Quando você recebe Jesus, você passa a ser filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tinha uma lei que era contra ele, uma lei no Antigo Testamento, que dizia que o filho que desonrasse o seu pai, ele poderia ser morto pelos anciãos, a pedradas. Era uma lei. Se um filho causasse desonra para o seu pai, ele poderia ser morto. Mas tinha graça que poderia livrar este filho da morte. E um dos meios de libertar um escravo, na Bíblia, era pagando a sua liberdade. E você pertence a Deus por duas coisas, de duas maneiras. Primeiro, porque Ele te criou, e segundo, porque Ele te comprou. 1 Pedro 1,18-19 diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Você pertence a Deus porque Ele te criou, e você pertence a Deus porque Ele te comprou. Apocalipse 5,9: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Deus te comprou, Deus te criou e Deus te comprou. Porque Deus nunca criou um escravo. Você é filho de Deus. Quando o diabo tentar te acusar, quando o diabo tentar apontar o dedo para você, dizer que você é um escravo, que você está dominado pelo cigarro, dominado pelo vício, pela prostituição, pela bebida, dizer que você é um escravo, nunca aceite isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é livre. Deus nunca criou um escravo. Aproveite a oportunidade. Nosso problema é que nós não aceitamos a oportunidade. Eu estava ouvindo uma história interessante de um jovem que matou uma pessoa, e ele foi preso e condenado à pena de morte. E os amigos ficaram com dó daquele jovem e disse para o governador livrar aquele jovem. E o governador disse: acho que vou dar o perdão para esse jovem, mas antes eu vou na cadeia conhecê-lo. E ele colocou uma roupa de pastor e colocou dentro da Bíblia a sua carta de liberdade. E ele foi até o presídio. Chegando lá, aquele jovem preso começou a cuspir naquele governador disfarçado de pastor, com a Bíblia, dizendo: sai fora daqui, pega essa Bíblia, vai embora. E cuspia nele e jogava coisa nele. E o governador dizia: meu filho, eu tenho algo dentro dessa Bíblia que eu quero te dar. Ele disse: eu não quero essa porcaria, some daqui. Cuspia nele, jogava coisa nele, sai da minha frente.
Mas o governador dizia: meu filho, tem algo aqui dentro da Bíblia que eu quero te dar. Ele disse: eu não quero isso, saia daqui. E cuspiu nele. E o governador, que estava ali disfarçado de pastor, até pela sua segurança, saiu e foi embora. Quando o governador deu as costas, o guarda que estava ali olhou para aquele jovem e disse: mas você é burro, hein? Aí ele disse: por quê? Ele falou assim: esse que estava aí, ele não era o governador, ele não era o pastor, perdão, ele era o governador disfarçado de pastor, e dentro daquela Bíblia estava a sua liberdade. E no dia da sua morte, o jovem pediu a palavra e disse: eu quero falar algo, eu vou morrer daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi, eu vou morrer por causa da graça que eu recusei. Oportunidade. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, mas você não aceita. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, mas você não quer. Às vezes Deus dá uma oportunidade, mas o homem rejeita. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, mas a pessoa não consegue reconhecer. Este jovem, ele aproveitou a sua oportunidade. Tem uma outra história que eu quero contar para você, que eu ouvi interessante, de um fazendeiro que ele pegou uma águia que estava com a asa quebrada, e ele colocou dentro de um galinheiro, junto com as galinhas. Depois que ele tratou, cuidou daquela águia, colocou ela junto com as galinhas. E um amigo do fazendeiro veio visitá-lo, e ele disse assim: amigo, o que essa águia faz aqui junto com essas galinhas? E ele falou assim: olha rapaz, eu achei essa águia com a asa quebrada, eu tratei desta águia e coloquei junto com as galinhas. Mas o amigo dele disse: rapaz, isso não é lugar de águia, junto com as galinhas, no galinheiro. A águia pertence às montanhas. Ele disse: se você quiser pegar, pode pegar essa águia e levar ela embora daqui. E ele pegou a águia e levou para as montanhas. Moral da história: se você não souber a que lugar pertence, vai se acostumar com qualquer lugar. Aquela águia estava ciscando com uma galinha, aquela águia estava comendo comida de galinha, voando baixo como uma galinha, fazendo barulho de uma galinha, pulando o galinheiro como uma galinha, porque ela já não tinha sua identidade. Ela era uma águia, mas estava agindo como uma galinha. Ela não reconheceu o lugar que ela estava, já estava se acostumando com aquilo. Tem gente que Deus o chamou, o libertou, mas ele está vivendo como um escravo, não consegue saber do seu lugar, não consegue buscar o seu lugar, se acostumou com o galinheiro, se acostumou com o pecado, se acostumou com o erro, se acostumou a andar com gente errada, se acostumou. Esse lugar não te pertence. Você é uma águia, você foi criado para viver nas alturas, você foi criado para ficar no alto, você foi criado para ir para cima. Você tem que se identificar o seu lugar. Se você não souber o lugar que pertence, vai se acostumar com o lugar que está. Você foi criado para ser águia. Todo ser humano quer ter sucesso na vida. Todo homem quer ter sucesso na vida, né? Toda mulher quer ter sucesso na vida. Ninguém quer fracassar. Se você perguntar para um pai de família, ele vai dizer: eu não quero fracassar. Se você perguntar para uma mãe de família, ela vai dizer: eu não quero fracassar. Se você perguntar para um filho, ele vai dizer: eu não quero fracassar. Todo ser humano quer ter sucesso. Todo ser humano quer ser abençoado. Ninguém quer viver na miséria. Ninguém quer desejar comida de porco. Ninguém quer passar fome. Ninguém quer ver os seus filhos passando fome. Ninguém quer ver os seus filhos sem uma casa. Todo ser humano quer ter sucesso. Todo ser humano quer ter a bênção de Deus.
E Deus não criou o homem para fracassar. Então por que fracassamos? Quando nós pegamos os caminhos errados. Eu fracasso quando eu decidi pegar um caminho errado. Você fracassa quando você decide pegar um caminho errado. Quando você toma decisões erradas, isso pode te levar ao fracasso. Quando o pai de família toma decisões erradas, isso pode levar ao fracasso. Quando a mulher toma decisões erradas, pode levar ao fracasso. Deus não criou o homem para fracassar, mas muitas vezes nós fracassamos por causa dos nossos caminhos, decisões que nós tomamos. Que possamos tomar as decisões corretas, que eu possa tomar as decisões corretas, que você possa tomar as decisões corretas, porque tem um Pai que espera por você. A Bíblia diz que quando ele chegou, o seu pai o abraçou e colocou no seu dedo um anel, significa aliança. Meu filho está de volta. Deu a ele vestes, porque ele estava reconhecendo que era filho. Deu a ele sandálias, porque só o escravo andava descalço. E ele mandou fazer uma festa, celebrar, porque o seu filho voltou. Mas quando o seu irmão avistou, viu a festa, ele não quis entrar. E ele disse para o seu pai: te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua herança com as prostitutas, mandaste matar um bezerro cevado. O filho está dizendo: isso não é justo. Mas aquilo não era justiça, aquilo era a graça de Deus. Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Eu estou aqui hoje por causa da graça de Deus. A graça de Deus alcançou a sua casa, a graça de Deus alcançou a sua família, a graça de Deus alcançou os seus filhos, a graça de Deus alcançou os seus. Você está aqui não é porque você merece, não é porque eu mereço. Isso não é justiça, isso é a graça de Deus. Quando alguém falar para você: você não merece a família que tem, você pode dizer para ele: você está certo, eu não mereço, é a graça de Deus. Isso não é justiça. Olha, rapaz, você não merece a família que tem, você não merece o esposo que tem, você não merece a esposa que tem. Ok, tudo bem, isso não é justiça. Eu fui abençoado com a graça de Deus. A graça de Deus entrou na minha casa, a graça de Deus entrou na minha vida, a graça de Deus entrou na minha família, e hoje eu tenho a família pela graça de Deus. Isso é bondade de Deus. Você pode ficar de pé? Davi disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando você aceita a graça de Deus, você vai ser seguido por bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Você vai encontrar a graça de Deus. Todos os dias da sua vida você vai encontrar a misericórdia de Deus. Mas você tem que pegar o caminho de volta. Ele disse: irei ter com meu Pai. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você já andou com seu pai. Quem sabe por algum motivo você se afastou, não importa o qual, mas eu quero te dizer que neste lugar tem a graça de Deus. Talvez alguém da sua família falou que você não tem mais jeito e você não merece. Talvez alguém da sua família falou que não tem mais solução. Mas eu quero te dizer que nós todos estamos aqui por causa da sua maravilhosa graça. Nós temos um Pai que nos trata como filho. Você é um filho de Deus.
Você não é um escravo. A escravidão nunca foi para você. A escravidão nunca foi para o ser humano. Você é filho de Deus. Se você entrou aqui neste lugar, nessa casa abençoada, talvez você nunca aceitou Jesus como seu Senhor, nunca o reconheceu como Cristo da sua vida. Talvez você entrou aqui e você está afastado do Evangelho. Não importa qual motivo fez você afastar, mas eu quero dizer que neste lugar tem um Pai que está com os braços abertos, esperando por você, se você assim o desejar. Você está na casa do seu Pai. O Pai não mandou buscar, ele teve que voltar, ele teve que reconhecer que ele tinha um Pai. E eu quero perguntar a você nessa noite, você que quer fazer isso, se você ainda não o recebeu como Senhor, se você ainda não recebeu Ele como seu Cristo, ou se você quer voltar para o seu Pai nesta noite, dê um sinal com as suas mãos se quer orar por você. Se alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus, ou alguém que quer aceitar Ele como Senhor, alguém aqui nesta noite, dê um sinal com as suas mãos que quero orar por você, quero interceder pela sua vida. Se alguém aqui neste lugar que nunca recebeu Jesus como Senhor, ou alguém que quer voltar para o seu Pai, que quer voltar para Jesus,